Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, quem me vê e quem me ouve. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedeis por mim. Que queres que eu te faça? Repito, mesmo que pedires a metade do meu reino, tu a alcançarás. Ela respondeu, se encontrei graça aos teus olhos, ó meu rei, e se te agrada, concede-me a vida, pela qual suplico, e a vida do meu povo, pelo qual te peço. Boa noite, meus irmãos. Salve Maria Imaculada. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther. Acabei de ler um pequeno trecho que está em capítulo 7 do livro de Esther. E vamos fazer essa analogia de Esther com a pessoa da Virgem Maria. Pedi para vocês lerem o livro de Esther. Aqueles que não leram não tem problema, terá outra oportunidade para ler. Mas vamos falar um pouco sobre o livro de Esther. O livro de Esther é uma novela, mas não vamos pensar na novela como nós compreendemos hoje, essas novelas que se encontram aí pela TV, mas vamos tentar entender o estilo novelístico, porque o estilo novelístico era para ajudar, ensinar. Então uma novela está aí para ensinar as pessoas, ensinar na virtude, ensinar lições de vida. E o livro de Esther, ele está no bloco da literatura edificante, junto com o livro de Tobias e o livro de Judite, que depois nós iremos também falar um pouco. Sendo um livro, uma novela, o livro de Esther, ele está ali como algo pedagogo, para ensinar e para tirar lições dele. Por isso se chama literatura edificante. Aquele que lê tem que sair dali edificado. E o livro de Esther, ele diferente de muitos outros livros, ele tem uma análise sincrônica. O que é uma análise sincrônica? É quando o principal do livro está no centro. No livro de Esther ali, a trama, está no centro, que é a famosa súplica de Esther. Interessante que esse livro inicia num contexto de pequenez. Por quê? Porque é uma mulher que é apresentada como aquela que vai suplicar pelo povo. E o principal do livro de Esther é a respeito do sofrimento, como o livro de Jó. O livro de Jó nos mostra que o justo também sofre, a mesma coisa do livro de Esther. Mas Deus não é alheio ao sofrimento do justo. E, meus irmãos, nós temos que entender que o sofrimento está aqui para nos divinizar. E existe até um livro chamado A Divinização do Sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento, ele causa em nós a humildade. E a humildade causa em nós a elevação. Percebeu como é um passo? Eu sofro, sofrendo, eu fico mais humilde. E na humildade, que é uma boa virtude, eu me elevo para Deus. E o exemplo disso é o próprio Jesus Cristo, que sofreu também e foi humilde e depois se elevou. Então o livro de Esther nos mostra que o justo também sofre, mas Deus não é alheio ao sofrimento do justo. E eu quero colocar aqui 4 conselhos do livro de Esther, 4 ideias principais que esse livro nos traz hoje como uma pedagogia para a nossa vida. Primeiramente, o livro de Esther nos traz a confiança. Mas confiança? Sim, Esther é um modelo da confiança. Esther confia em Deus. A solidariedade. Como é bom que todo o povo cristão é solícito para com o outro, se mostra a solidariedade para com os irmãos. E o livro de Esther se mostra isso. Esther se compadece do sofrimento do seu povo. A prudência mostra como a rainha Esther se aproxima do rei Assuero e pede para ele a liberdade do povo para que o povo não morra. E no final o discernimento, que é através do jejum, da oração, e o discernimento é feito. E é interessante que a confiança tem que se mostrar muito forte aqui. Por quê?
Porque é na confiança que nós vamos crescer na intimidade com Deus e na solidariedade que a gente cresce no amor aos nossos irmãos. Nós vemos o trabalho que a nossa paróquia faz em relação à Dona Lázara. Isso é solidariedade. Solidariedade que brota de um coração generoso. Então, são esses 4 conselhos que o livro de Esther nos traz: confiança, solidariedade, prudência e discernimento. E qual é a mensagem teológica e principal desse livro? A mensagem teológica principal é a luta contra o inimigo, Deus contra o diabo. Aqueles que leram o livro vão perceber que existe um homem chamado Amã, que deseja a morte do povo judeu e quer matar um judeu chamado Mardoqueu. Então aqui representa Deus versus o diabo. Deus é o Senhor e amigo do seu povo e protege o seu povo das mãos do inimigo. E é interessante que também no livro de Esther coloca como Deus um personagem silencioso, porque não temos milagres, não temos anjos, não temos nenhuma manifestação extraordinária de Deus. No livro de Esther nos mostra que Deus age no cotidiano da nossa vida. É na simplicidade das coisas que Deus está agindo. Então, nós entramos aqui no grande conflito do livro. Como uma boa novela, né, tem o momento ápice, né, que é já ali encaminhando para o final, nós temos o conflito entre Amã e Mardoqueu. Mardoqueu, um bom judeu, e Amã, que quer destruir o povo judeu. E Deus vem ao socorro do seu povo. Deus confia e Deus se compadece do justo que também sofre. E Deus, através dos personagens, ele salva. E se eu pergunto para você, quem é o personagem principal do livro de Esther, você deve falar, é Esther. Não. O personagem principal do livro de Esther é Mardoqueu. Ele é o personagem principal do livro de Esther, porque toda a história circula entre ele. Porque é ele que é ameaçado de morte e ele que vai até a rainha Esther pedir que ela interceda por ele. Mas Deus, na sua bondade, escolhe pessoas simples e insignificantes. E é através de pessoas pequenas que Deus salva o seu povo. Mas por que Deus escolhe os pequenos? Porque a força de Deus não está nos homens, mas no próprio Deus. A salvação não vem por carros ou cavaleiros, mas vem pelo próprio Deus. E aqui, Deus se utiliza de uma mulher para o momento decisivo da sua salvação. Você recordou de alguma mulher? Deus se utiliza de Maria para a nossa salvação. Lembra que eu falava nos encontros anteriores da consagração que Maria é a porta? E então, Deus se utiliza da rainha Esther para salvar o seu povo. E é interessante que Deus escolhe o frágil, o pequeno. Escolhe uma mulher frágil, bonita, porém virtuosa, para derrotar Amã e o seu plano de aniquilação. Então, aqui você já vê um panorama muito interessante. Esther como figura de Nossa Senhora. Esther rainha, Esther humilde. Olhou para a humildade de sua serva, vai dizer Virgem Maria. Então, Esther prefigura Nossa Senhora. Amã, que é um dos personagens, prefigura o diabo. A aniquilação que ele quer fazer com o povo judeu é a própria morte pelo pecado. Então nós vemos aqui que, através de Esther, o povo vê a vitória sobre sobre Amã. E através de Maria, a humanidade vê a vitória de Cristo sobre o diabo. Então nós temos aqui, Amã representa o diabo. Mardoqueu é o próprio Cristo. Esther é Nossa Senhora. A aniquilação é a morte pelo pecado. Então, se através de Esther Mardoqueu vence e o povo judeu se livra da aniquilação, através de Nossa Senhora, que é a porta do céu, Cristo vence e nós com Cristo também. Então, o diabo e o pecado são vencidos pelo próprio Cristo. Então, eu vou agora falar dos personagens aqui e fazer um paralelo com os personagens do Novo Testamento. Mardoqueu, como eu falei, é o próprio Cristo. É a figura do próprio Cristo que suplica. Ele que está ali à frente e pede para a rainha Esther. O rei Assuero, onde Esther se aproxima dele,
É o próprio Deus que Esté se aproxima para interceder pelo seu povo. E a rainha Vastes. A rainha Vastes, quem lê o livro percebe que ela está lá no primeiro capítulo. O que acontece? A rainha Vastes representa a primeira humanidade que não quis a realeza. Por quê? A rainha Vastes, ela não quis se apresentar ao rei. Logo, ela perdeu a realeza. Como a antiga humanidade em Eva. Pecou, por causa da queda de Eva, toda a humanidade sofre e Eva perde a sua condição de rainha, mãe de todos os viventes. E Esté é diferente. Em Esté se prefigura a nova humanidade. Agora, por quê? Porque Esté intercede pelo povo. Esté diz sim ao rei e lá se cumpre a promessa do rei. E eu tenho uma pergunta para vocês. Deus cumpre as suas promessas? O mal pode acabar com as promessas de Deus? Não, né? Então eu tenho certeza que vocês pensaram não. Deus sim cumpre as suas promessas. Deus sempre prometeu ao seu povo que ia estar com ele. Logo, não abandonou o seu povo na mão de Amã, que desejava aniquilar. A mesma coisa somos nós, meus irmãos. Deus não nos abandona. Deus sempre está conosco. E na figura da Virgem Maria, Deus se mostra solidário para com a nossa dor e os nossos sofrimentos. Então, já caminhando para o final, vamos entender a figura de Esté. Eu já dei muitos indícios aqui, como Esté, a nova, como prefiguração de Nossa Senhora. O nome de Esté é uma planta chamada a planta murta, que em grego é a planta do amor, que era entregada a Deus, a Afrodite. E as jovens, antes de se casar, elas colocavam a murta, no véu, para casar, para ficar bem bonita. Então, Esté significa o amor, a mulher dedicada ao amor, a mulher dedicada à esperança. A estrela, e na ladainha Nossa Senhora é referida como estrela da manhã. Então, como Esté é a luz e a esperança no meio das trevas para aquele povo, naquele momento, Maria é a luz e salvação para todos nós. Ela que mostra, ela que nos orienta, ela que abre todo esse mistério, porque é através dela que Deus se encarna. E Mardoqueu, ele mostra para nós que a salvação vem do próprio Deus, não de Esté. No capítulo 4, versículo de 13 a 14, eu quero que vocês anotem, Esté capítulo 4, de 13 a 14, porque é a passagem mais importante do livro. Por quê? Mardoqueu chega a Esté e pergunta se ela vai interceder. E ele fala, se você não interceder pelo seu povo, Deus achará outra maneira para nos salvar. E você vai cair. Porque ele fala, se Esté está na condição de rainha, é porque Deus a elevou num lugar de muita honra e distinção. É a mesma coisa da Virgem Maria, meus irmãos. Ela está aqui, nessa figura tão bela, porque Deus a colocou ali, num lugar de muita honra e distinção. E ela só fez o seu papel de humildade, de dizer sim aos projetos de Deus. Então, a salvação vem de Deus, não de Esté. A salvação vem de Deus e não de Maria. Mas Maria, ela faz parte desse projeto porque o seu coração foi aonde o Senhor entrou para nos salvar. E é por isso que ela é importante na nossa vida e o nosso modelo, porque ela nos traz a salvação hoje e sempre. E eu encerro aqui com um trecho que eu iniciei, a formação de hoje, porque é belíssimo o que Esté pede, no capítulo 7, no banquete com o rei Assuero. Então, qual é o teu pedido, Esté? Para que seja atendido. Que queres que eu te faça? Repito, mesmo que pedires a metade do meu reino, tu alcançarás. Ela respondeu, se encontrei graças aos teus olhos, ó meu rei, e se te agrada, concede-me a vida, pela qual suplico, a vida do meu povo, pela qual te peço. É isso que Maria faz conosco. Maria encontrou graça diante de Deus, e é por isso que ela intercede por nós. Nas aparições ela demonstra isso.
Ela mostra para nós: encontrei graça diante de ti, então pede para os meus filhos. Como nas bodas de Caná, ela intercede porque falta vinho na sua vida. Falta alguma coisa? Então peça para a Virgem Maria, porque ela encontrou graça diante de Deus. Por isso ela tem esse poder de intercessão. Meus irmãos, que hoje, a exemplo da Rainha Esther, a gente possa ser revestido. Enquanto a Rainha Esther se reverte de virtude e de realeza, Maria se reverte do próprio Cristo, como vai dizer em Apocalipse 12, revestiu do sol da justiça. Então que hoje, eu e você, possamos ser revestidos dessa mesma graça que a Virgem Maria se revestiu. E a exemplo da Rainha Esther, a gente possa também encontrar graça diante de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nessa meditação. Peço ajuda para pô-la em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedeis por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite e salve Maria.